Bom dia, então, bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós estamos de portas abertas para apresentar a SPPA, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. A ideia é a gente fazer um bate-papo, tirar dúvidas de vocês, conversar. Para introduzir esse bate-papo, a gente vai apresentar um vídeo contando a história da SPPA, um vídeo breve, de 5 minutos, e depois vamos fazer algumas falas introdutórias, apresentando alguns aspectos da nossa instituição, e depois eu convido quem estiver em casa a abrir os microfones, quem estiver aqui pegar os microfones físicos, né, e a gente fazer uma conversa, um bate-papo, a partir das curiosidades e interesses de vocês, tá? Grayson, a gente pode começar com o filme? Sim. Entre os anos 20 e 30, alguns professores de medicina divulgavam em suas aulas conceitos básicos da obra de Freud. Mas a história de nossa sociedade inicia em 1944, quando Mário Martins e sua esposa Zaira partiram para Buenos Aires para fazer a formação analítica, seguidos por José Jaime Lemertz e Ciro Martins. Celestino Prunes foi ao Rio de Janeiro fazer sua formação. O interesse no tema crescia, e outros profissionais identificados com a psicanálise buscaram analisar-se, estudar e fazer supervisão com esses primeiros analistas. Isto levou Mário Álvares Martins, José Jaime Lemertz, Ciro Martins e Celestino Prunes a fundar o Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre em 1957. Após 4 anos, o centro foi reconhecido como grupo de estudos pela International Psychoanalytical Association e 2 anos após, em 1963, a SPPA tornou-se sociedade filiada à IPA. O primeiro presidente da SPPA foi Mário Martins. Desde logo, o Instituto de Psicanálise da SPPA começou a ser estruturado como órgão de ensino para a formação de novos analistas. A espinha dorsal da formação desde o início é o estudo cronológico da obra de Freud, mas as ideias de Melanie Klein se faziam presente e progressivamente aquelas dos autores pós-kleinianos e das correntes francesa e norte-americanas. Nossa formação se caracteriza por uma visão abrangente do pensamento psicanalítico, contemplando autores de diferentes linhas teóricas. Usamos o modelo Eitingon de formação psicanalítica, baseado no tripé constituído por seminários teóricos, supervisão clínica e análise pessoal. Desde o início, vários pensadores da psicanálise do Brasil e do mundo visitaram a SPPA. Já como instituição vinculada à IPA, em 1965, nossa primeira visitante foi Virgínia Leone Bicudo, nome pioneiro na história da psicanálise do Brasil e grande incentivadora da psicanálise da infância. Naquela época, Zaira de Bittencourt Martins iniciava atividades extracurriculares de ensino e supervisão de casos de análises de crianças. Ao longo de sua história, nossos membros participaram ativamente da FEBRAPSI, da FEPAL e da IPA, procurando dialogar e contribuir com o movimento psicanalítico nacional e mundial. Nossa atual sede foi estabelecida em 1971. Em 1989, a SPPA foi reconhecida formalmente pelo governo estadual e pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre como uma instituição de utilidade pública. Sediamos congressos brasileiros, além de inúmeros simpósios e jornadas locais, como expressão de um de nossos principais objetivos, que é o do aprimoramento científico de nossos associados. Ao longo do tempo, também é possível observar mudanças em nossa maneira de funcionar, que acompanharam as modificações culturais e científicas à época. Visando difundir o conhecimento psicanalítico de forma ampla para a sociedade, vários projetos vêm sendo realizados pela SPPA.
vários anos, a SPPA vem utilizando o conhecimento psicanalítico para desenvolver atividades junto à comunidade. Como vemos, a SPPA ao longo do tempo encontra-se em constante mudança, desenvolvendo-se e conquistando espaço, não apenas em nossa comunidade, bem como expandindo-se para além de nossas fronteiras. Então, essa é uma breve história, né? 5 minutos, para introduzir um pouco de como viemos parar aqui. Vou convidar, então, a Flávia, a Patrícia e a Marli para sentarem aqui comigo, por favor. Tá? Vou começar nos apresentando. Meu nome é Marina Gaston, eu sou psicóloga e eu estou terminando a formação aqui na SPPA. Fiz já os seminários, né, os 4 anos de seminário teórico, fiz as 2 supervisões de 100 horas cada uma, que a Marli vai falar depois um pouco sobre isso. Fiz o trabalho, que falta ser apresentado. Estou terminando aqui a formação, né, e gostaria de poder contar, então, um pouco para vocês sobre como foi esse processo. Aqui está a Marli Bergel, psicóloga, membro efetivo e analista de data da SPPA, a Flávia Maltz, médica psiquiatra e analista pela SPPA, coordenadora da parceria da SPPA com a SMED, e a Patrícia Lago, que é médica psiquiatra e psicanalista, coordenadora do Centro de Atendimento Psicanalítico, CAP, da SPPA, que foram as áreas que a gente achou que vocês poderiam ter mais interesse, né? Então, vamos começar introduzindo elas. Grayson, tu pode, por favor, colocar aqueles primeiros slides? Pode passar o próximo, por favor? Eu vou falar um pouco, assim, do porquê que eu escolhi fazer a formação aqui, né? Uma das grandes qualidades, eu acho, do nosso instituto é a pluralidade da formação. A gente estuda autores... Oi, Cris, tudo bom? Olá, bem-vindas. A gente estuda autores de diversas correntes, né, de diversas escolas dentro da psicanálise, e isso eu acho que realmente nos dá a chance de aprofundar, né, claro que cada um depois vai se identificando com os autores que mais ajudam, né, na sua prática, mas a pluralidade dos professores, do currículo, né, da formação, é algo bem saliente aqui. E o próximo, Grayson, por favor. Tem como tirar, Débora, o quadradinho ali e botar para o outro lado, para a gente poder ver? Outra característica é a pluralidade da atuação, né, dentro da SPPA, assim. No Instituto, a gente tem formação para atendimento de adultos, crianças e adolescentes. Nas atividades de ensino, temos seminários, supervisões, grupos de estudos, muitas atividades científicas, né, congresso, simpósio, encontro, assembleia, clube de revista. Publicações, né, temos a revista de psicanálise da SPPA, tem boletim, jornal, ações junto à comunidade, tem o projeto Pescar, a parceria com a SMED, o CAP, atendimento emergencial durante a pandemia, temos atividades culturais permanentes, né, o café literário, participação na Feira do Livro, Bienal, saraus, exposições, cinema, teatro. Temos parcerias para transmissão da psicanálise, né, por exemplo, com o Instituto Ling, com a OAB, com universidades, programas de televisão, jornal e rádio, e parceria para pesquisas em psicanálise com diversas universidades e programas de pós-graduação.
Então, depois eu posso falar um pouco mais a partir das dúvidas de vocês, né, sobre a formação e o meu lugar de candidata aqui, né, de estar concluindo a formação, mas vou passar para a Marli para ela explicar um pouco melhor sobre as formações oferecidas no Instituto. Bom dia a todos. Estou vendo algumas carinhas conhecidas, uns nomes por ali também conhecidos, né? Um prazer estar aqui, conversar com vocês um pouco, então, sobre o Instituto de Psicanálise, né? Acho que deu para ter uma ideia também, assim, né, de que a sociedade é muito mais ampla do que o Instituto, né? O Instituto de Psicanálise é como se fosse, daria para se dizer, a nossa escola de psicanálise, né? É onde forma psicanalistas, né? Mas a sociedade é muito mais abrangente do que isso, então, inclusive, a ideia é de que depois de formados, siga também, né, continuamente o estudo, né, a troca de ideias, né, o encontro. Então, a ideia poder da sociedade é congregar, né, os psicanalistas que forma aqui, né, e não só os que forma, como também trazer pessoas de fora para também poder discutir, trocar com a gente. Mas o Instituto, então, de Psicanálise é um órgão, né, aqui dentro da sociedade, que, então, é o responsável por formar psicanalistas. E formar psicanalistas, então, para trabalhar com pacientes adultos, né, em psicanálise, né, onde, o que é necessário para isso? Não só, né, então, nós temos uma formação não só para psicanálise de adultos, mas também psicanálise de crianças e adolescentes, né? No entanto, para fazer a formação de psicanálise de crianças e adolescentes, é necessário antes passar pela formação em psicanálise de adultos. Posteriormente, então, dirigido, poderá ser, isso aí é de escolha, né, do candidato, se quiser depois fazer uma formação também em infância e adolescência, também tem essa possibilidade, ou essa especialização aqui dentro, né? O que é necessário para que tu faças a formação? Tens de ser psicólogo ou médico, tá? Também, digamos, levamos em conta alguma experiência em alguma instituição psiquiátrica, né? Isso também é levado em conta, que se tenha alguma experiência também com casos mais graves ou de psicose, enfim, né? Então, também é algo que é uma exigência, né? Ter alguma capacidade em leitura, né, de língua inglesa, tá? E, então, precisa, então, analisar-se com alguém daqui, com algum analista, então, que fez a formação aqui, que faz parte da instituição, que é membro efetivo, né, para, então, a pessoa poder, ao começar a formação, ela já tem que estar há um ano se analisando, né, com um dos analistas, membros efetivos da sociedade. Eu vou ler um pouquinho rapidamente, porque eu acho que eu consigo transmitir melhor, né, a ideia da nossa formação, né. Apenas para colocar assim que, então, nossa ideia é que formar um psicanalista é muito mais do que aprender uma teoria e uma técnica, tá, clínica, é o processo de criação de uma identidade, e por isso é envolvente e é longo. A nossa metodologia de formação, então, inclui análise pessoal, que é de mínimo 3 sessões semanais, né, com um membro efetivo de nossa sociedade. São 4 anos de seminários teórico, técnicos e clínicos e 2 supervisões individuais de pacientes adultos com analistas de datas da instituição, cada uma com 100 horas de duração. O objetivo, então, é de entrar em contato de forma aprofundada com o funcionamento inconsciente do indivíduo na relação com o outro e com outros, compreender as influências dos fatores inconscientes no pensamento humano, individual, em pares ou em grupos, e em suas emoções e em seu comportamento. E o programa de seminários, então, é amplo, abrangente e em constante aperfeiçoamento. Abarca diferentes modelos, como foi já passado ali nos slides, né, de pensamento psicanalítico, as diferentes teorias da técnica e da escuta do inconsciente. Busca desenvolver uma compreensão do processo psicanalítico, as formas de expansão do inconsciente e, com isso, oferecer à psicanálise
como um método de integração da personalidade e alívio do sofrimento psíquico. Então, a formação psicanalítica é um processo transformativo que visa a ampliação dos espaços de reflexão sobre o humano, crescimento individual e aprendizado continuado. Eu tenho a impressão, eu tenho aqui assim mais ou menos o que é o nosso programa, mas eu acho que no momento em que foi transmitido ali, nos slides, quem são os autores, né, que nos auxiliam no nosso estudo, né, eu acho que já foi transmitido como uma visão ampla, global, onde a gente não fica preso a um determinado autor, né, mas procuramos dar uma visão global, né, para todos, sobre os vários pensadores da psicanálise, né, seguindo os principais, que são Freud, né, Melanie Klein, Winnicott, Bion e Lacan, e daí, né, vários outros vieram, e a gente procura, então, estar em constante aperfeiçoamento e trazendo autores novos para cá na nossa formação também, tá? E a formação de psicanálise da infância e adolescência, do mesmo modo, envolve, é uma formação um pouco mais breve, porque já tem todos os 4 anos da formação, né, para a psicanálise de adultos, né? Então, são 2 anos de formação, e esta envolve, então, também a observação de bebês, né, pelo método Sterbic, que, então, ao iniciar a formação, ou durante a formação, também os candidatos, então, irão fazer essa observação de bebês com duração de 1 ano, né? E estas, digamos, então, como é que é? Tem que ter um caso de infância e um caso de adolescente, cada um com 50 horas de supervisão. Então, ela é um pouco mais breve, né? Mas isto aqui é o formal, né? E após terminar, né, a formação, a sociedade, então, abarca a todos para continuar sempre, né, estudando, aprendendo, trocando com colegas, porque é uma continuidade, a gente nunca deixa de estar, né, aprendendo e precisando aprender e trocar com colegas. Então, eu acho que a princípio é isso, depois vocês podem também ir perguntando e a gente vai conversando melhor, tá? Mas é mais uma exposição do que é o Instituto de Psicanálise, então, e a nossa formação, ok? Ah, sim. O que é candidato, né? Inclusive, nós também falamos, já enquanto candidato em formação, né? Nós também usamos o termo membro, né? Membro aspirante a psicanalista, né? Então, ou seja, o candidato é aquele que está em formação, né? Que já passou pela seleção, né, a seleção envolve 3 entrevistas com os nossos, então, analistas aqui, membros efetivos, né, e onde, então, isso ocorre, digamos que 1 ano antes, né, às vezes até, tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais, demoram 2 anos para começar a formação mesmo, mas, em geral, as entrevistas de seleção ocorrem 1 ano antes, né, no ano anterior ao começo da formação, tá? Então, candidatos são aqueles que estão fazendo a formação analítica, tá? Então, nós temos, assim, algumas, o candidato ou o membro aspirante, né? Depois nós temos o membro associado, né? O membro egresso, um membro efetivo, enfim, tem todo um plano de carreira também aqui dentro, tá? Eu vou passar para a Flávia, que vai falar um pouquinho sobre as nossas ações junto à comunidade. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui, então, representando os projetos na comunidade, né, que é a SPPA. A nossa ideia foi também mostrar um pouco da amplitude, né, de ação da SPPA, né, a Patrícia vai falar sobre o CAP, eu sobre as parcerias, né. Então, eu vou falar principalmente das 2 principais parcerias que nós temos. Grayson, tu pode passar. Então, eu coordeno junto com a Alice Leukovic essa parceria que nós temos com a SMED, Secretaria Municipal de Educação, né,
Pode passar, Grace. Desde 2006, então, nós temos essa parceria estabelecida com a Secretaria Municipal de Educação e exercemos a clínica psicanalítica através de rodas de conversa com profissionais das escolas de educação infantil de áreas vulnerabilizadas socioeconomicamente de Porto Alegre. Atualmente, nós estamos trabalhando com EMEFs, né, que são de escolas de ensino fundamental e não só mais com educação infantil. Pode passar, Grace? Alinhados com esse espírito de trocas com outros grupos que desenvolvem essa clínica ampliada, fazemos parte do grupo de psicanalistas na comunidade da FEPAL, bem como costumamos participar em jornadas e congressos nacionais e internacionais. Pode passar. Convidamos... Não. Grayson, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Eu acho que tem alguns outros antes. Não, é que tem mais 2 ali da SMED, Grayson. Isso aí. A gente acaba usando as siglas, né? A gente está acostumada a falar com as siglas. Então, né, aqui é um pouquinho para explicar o que são essas rodas de conversa, tá? Nessas rodas de conversa abordamos as ansiedades despertadas no convívio da comunidade escolar, que envolve os educadores, os alunos e suas famílias. O outro... não, acho que tem mais um, Grace. Bom, enfim, então esse é o projeto da SMED, tá? A gente também, acho que há 2 anos, 1 ano e meio, né? Nós temos o comitê também, né, de estudos, né, da psicanálise na comunidade, que ocorre na terça-feira do mês, onde a gente convida outras instituições, né, colegas de outras instituições que também trabalham com a comunidade para fazer trocas, né? E o outro projeto, então, que nós temos é a SPPA e o projeto Pescar, né? Pode passar, Grace? O grupo Pescar se constituiu no desejo de levar a psicanálise para o atendimento de pessoas da comunidade que vivem também em situação de profunda vulnerabilidade social. Pode passar. Em 2013, se formou essa parceria, né, com o grupo de psicanalistas com a fundação do projeto Pescar. O trabalho psicanalítico também se desenvolve a mesma metodologia, né, em rodas de conversa, junto aos jovens, só que aqui com os adolescentes, primeiramente, né, com idade entre 16 e 19 anos, nas respectivas unidades do projeto Pescar em Porto Alegre. Pode passar. E com os educadores sociais, que também passaram a se fazer rodas de conversa, se realizam sob a modalidade online, abarcando as unidades do Pescar de diversos estados do Brasil. Na verdade, com a pandemia se ampliou isso, né? Porque aí se pôde trabalhar com todo o Brasil, né? Com os educadores na modalidade online. Pode passar, Grace? Nas rodas de conversa, através do dispositivo clínico da escuta psicanalítica, criam-se espaços de diálogo e reflexão, visando possibilidades transformacionais aos traumas cumulativos sofridos pelos jovens e sentidos pelos educadores sociais. A proposta é que sujeitos historicamente injustiçados sintam-se reconhecidos. Pode passar. Então, o grupo Pescar é coordenado pela Josênia Munhoz e pela Ivani Bressan, e as reuniões são quinzenais nas segunda e quartas terças-feiras do mês. Acho que é isso. Então é isso. Depois eu fico à disposição para dúvidas de vocês. Obrigada, Flávia. Passar para a Patrícia, então. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui, recebendo vocês, apresentando essa nossa casa, da qual a gente gosta muito. E temos muito prazer em conversar com vocês sobre a formação que se oferece aqui e sobre esse ambiente de continuado estudo e pesquisa e aplicação da psicanálise dentro desses muros e fora deles, né? Então, eu atualmente coordeno, Grayson, por favor, coloca o do CAP, né? Coordeno o Centro de Atendimento Psicanalítico, né? Que atende
crianças, adolescentes e adultos que não tenham recursos, os recursos habituais. Vocês sabem que a psicanálise é um tratamento caro, né? Porque ele exige a dedicação de um profissional formado em psicanálise por 3 a 4 sessões por semana, né? Então, é um tratamento de fato dispendioso que envolve um investimento grande, tanto de tempo, né? A pessoa tem que alocar esse tempo, recursos internos e também financeiros, né? Então, o CAP, ele possibilita que pessoas que não disponham de todos esses recursos, então uma sessão de avaliação através do CAP é no valor de R$50. Então, a ideia realmente é permitir que pessoas que tenham indicação para esse tipo específico de tratamento possam ter acesso, né? E isto é uma faca de 2 gumes, né? Uma faca como um instrumento potente aqui, né? Que permite à comunidade ter acesso a esse tratamento com valores bem mais acessíveis do que o habitual e também propicia que os candidatos que estão em formação psicanalítica tenham maior oportunidade de experiência clínica, né? Beneficiando a todos os envolvidos. E, então, acho que é isso, né? Obrigada, Patrícia. Bom, então agora eu convido quem está em casa, fiquem à vontade se quiserem, tá? Óbvio, mas a gente convida a abrirem as câmeras, porque pelo formato híbrido, né, do evento de ser presencial e online, fica meio enlouquecedor para onde a gente olha. E a ideia era fazer mesmo um círculo para a gente conversar, mas como a câmera está voltada para cá, né, e a gente não consegue organizar de outra forma, quem está em casa não consegue ver quem está sentado na plateia, mas a gente consegue ver quem está em casa, tá? Então, para favorecer a conversa, convido a ligarem a câmera, abrirem o microfone e abro para perguntas. Eu estou aqui com o celular, porque o Grayson me avisa se alguém de casa manifestar. E vocês daqui também. Débora, tem mais microfones? Tem? O que vocês gostariam de saber mais? O que a gente poderia falar mais sobre a SPPA, que seja do interesse de vocês? Eu tenho uma proposta. Vamos começar se apresentando, quem está aqui, já que no fim, né, não somos tantos. Eu acho que dava para falarem um pouquinho de quem são e, né, qual era o objetivo vindo aqui. Bom dia, meu nome é Clayton, eu sou aluno de psicologia do 5º semestre, é o meu primeiro contato com a sociedade, obrigado pela acolhida. Estou conhecendo a psicanálise, né, e me apaixonando. Venho representando a Liga de Psicanálise da URGS também, LIPSI, e fiquei com uma dúvida em relação ao projeto Pescar. Esses grupos são grupos de estudo para desenvolver a criticidade social, digamos assim, do indivíduo, e não propriamente uma análise pessoal. Não, o projeto Pescar, assim, existe um grupo de estudos também, nós também estudamos, mas o projeto específico vamos dizer, nós, analistas, fazemos rodas de conversa com os adolescentes do projeto Pescar e com os educadores sociais, né? Então, é um projeto de, vamos dizer, eu não vou dizer atendimento, mas é uma forma de atendimento, né? Que nós fazemos, e não é de estudos, né? A gente discute situações da vida, né, dos adolescentes, os educadores sociais trazem questões relativas vamos dizer, ao trabalho deles com os adolescentes, né, assim como no projeto da Secretaria Municipal, nós trabalhamos com os educadores, né, são rodas de conversa que sempre são 2 analistas, junto com mais ou menos, em cada grupo tem de 12 a 15
educadores, e aí circulam as questões pertinentes, vamos dizer, ao trabalho deles, né? E a gente vai discutindo sobre situações com alunos, situações da escola, e aí vão surgindo todas as ansiedades, não? Então, é um trabalho clínico, né? Existem também grupos de estudos onde nós estudamos sobre o nosso trabalho, né? Tanto o projeto Pescar quanto o da SMED. Muito obrigado. Grupos, né? Sempre na forma de grupos, né? Não é um atendimento individualizado, não. Bom, bom dia. Eu sou o Anthony, eu sou pedagogo, orientador educacional, mas nos últimos anos eu dei uma mudada aí na minha carreira, digamos. Atualmente eu sou estudante de medicina, estou no 8º semestre na URGS, e junto com a professora Lucelena, que é membro aqui da SPPA, nós fundamos a Liga de Psicanálise da URGS, e nós, nos últimos 2 anos e meio, fizemos vários eventos junto com analistas aqui da SPPA. Então, quando veio essa oportunidade aqui do SPPA Portas Abertas, eu convidei membros da Liga também para a gente vir aqui conhecer a SPPA, porque eu, por exemplo, nunca tinha vindo, né? Então, é uma forma aí de conhecer esta casa aqui que acolheu a Liga de Psicanálise, né? Então, agradecer também aí a SPPA. E, bom, também venho dentro da área da saúde, assim, a saúde mental é o que mais me cativa, então, também estou aí iniciando aí esse percurso. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos pelo interesse, pela parceria, né, de difundir a psicanálise também na medicina. A gente sabe que é uma batalha constante manter esse tipo de pensamento na universidade, né? Então, te agradecemos também pela parceria. Bom dia a todos. Então, eu sou a Caroline, sou integrante da Liga de Psicanálise da URGS, mas sou estudante de psicologia do 7º semestre da PUC, sou bolsista lá, e o curso de psicologia na PUC ele é um curso generalista, então a gente vê outras abordagens, né, vê outros campos de atuação da psicologia, mas particularmente desde o princípio a psicanálise, como o Anthony usou o termo de cativar, né, sempre também me chamou a atenção em questão à identificação, né, com os métodos, com a técnica, com a teoria em si, e buscar a liga, né, porque durante a faculdade a gente tem só 5 cadeiras dedicadas à psicanálise, então é bem básico, eu diria, né, do tanto, né, que tem dos autores e tudo mais. A Liga de Psicanálise foi uma oportunidade, eu estou atuando nela desde o ano passado, então esse é o meu 2º ano como integrante, e é essa forma que eu encontrei de dar continuidade a uma dedicação maior para além da faculdade, justamente pelo interesse pessoal, né? Então, particularmente quando eu entrei na psicologia, eu nem pensava na clínica, eu pensava já na área organizacional, mas hoje já penso que existem várias possibilidades e, se for o caso, no futuro, não tão distante agora, né, ter uma formação em psicanálise, com certeza, eu acredito que me satisfaria. E então, estar aqui hoje, né, a gente agradece realmente esse espaço para conhecer, até pelas parcerias que a gente tem feito, né, nos eventos, essa oportunidade, né, de ter uma casa, assim, a gente sabe que tem várias instituições que têm as formações e tudo mais, mas então é um prazer estar aqui, né, prestigiando vocês e vocês nos acolhendo. Obrigada. Obrigada. E eu aproveito para dizer também que a gente tem as formações, né, como a Marli falou, mas a gente tem os ciclos de estudos, né, que eu acho uma parte importante. Eu já reconheci, fui colega de alguns dos que estão em casa também, e alguns que estão aqui, né, Cris, a gente estudava com o Paulo Oscar, tem vários ciclos de estudo que são divulgados nas nossas redes, no Instagram, no site, né, para quem tiver interesse de estudar algum tema específico, né, que a sociedade oferece de tempos em tempos, que não é a formação, é um grupo de estudos, né, é aberto tanto para profissionais já formados, quanto para estudantes.
acadêmicos. No próximo semestre vai ter novos ciclos, né, que vão ser divulgados. 12, né? 8, 12 encontros, não? Segue assim, né? 8 a 12 encontros semanais, uma vez na semana, né? Uhum. A Eleonora está falando que os cursos são mais estendidos, né? Mas os grupos, os ciclos de estudo são breves, né? E são abertos não para não membros, né, da sociedade que tenham interesse de estudar conosco. E só daí te respondendo, Clayton, dentro vamos dizer, desse propósito, agora no segundo semestre começa um ciclo de estudos, é um grupo de estudos, é um grupo de estudos da comunidade, né? Então aí sim são estudos teóricos, né, sobre esse trabalho clínico que a gente faz. Quem mais gostaria? Então, eu sou Cristina, né? Sou psicóloga e já tenho algum trânsito aqui pela SPPA em grupos de estudos, né, e, enfim, jornadas, e eu vim aqui hoje, né, já tinha algumas informações a respeito da formação, mas o meu objetivo principal era poder integrar, né, todas essas informações e poder vislumbrar, né, esse todo que faz parte, né, da formação, justamente por ter esse interesse em iniciar, né, esse processo de formação. E em termos de questões, assim, o que eu fiquei, né, que a gente agora aqui estava até conversando, eu e a Kitty, essa questão do processo de inscrição, assim, dessa seleção, das entrevistas, né, se isso é feito o contato, né, com a secretaria, como é que se dá esse início, né, desse processo, enfim. Como eu estava dizendo, um ano antes, em geral, assim, um ano antes, no ano anterior ao desejo, ano anterior a pessoa começar a formação, ela se candidata, então, né? E aí vem aqui, fala com a Margarete, tem uma ficha a ser preenchida, né? E após isso, então, a gente vê 3 analistas que vão fazer, então, a entrevista, né, com o candidato ou candidato, digamos assim, né? E depois de alguns dias tu recebes o resultado, se foste aprovado ou não, né? E aí no ano seguinte, se tu já estás em análise há 1 ano, né, a análise didática, que a gente chama, né, com essa frequência de mínimo 3, 4 vezes na semana, tu pode iniciar os seminários no ano seguinte já. Tá? Então, a ideia é essa, que tu possa, qualquer dúvida, inclusive, que vocês tenham, né, nós temos, então, a nossa secretária do Instituto, que é a Margarete, né, que muita gente até acho que já conhece ela, né, pode também entrar em contato, pedir para falar com a Margarete, que ela também vai passando mais informações, ou então ela nos encaminha questões de vocês, ou a gente mesmo pode também, né, daí falar diretamente com vocês para ver quais são as outras dúvidas que vocês teriam daí. Tá? Ótimo, e esse processo se inicia a qualquer momento? A qualquer momento. Uma data? Não tem uma data. Tá, a qualquer momento do ano, março em diante, janeiro, pode ser, tá? Mas assim, de preferência, tá? Também por uma questão de organização e tal, de preferência até outubro, né? Outubro, máximo novembro, vocês se inscrevam para que dê tempo da gente fazer as 3 entrevistas, né? Porque tem que marcar, tem que ver também o tempo de ambos os lados, né? Para então a gente ali, tipo, em final de dezembro, pelo menos a gente já ter uma ideia de quantos candidatos nós teremos no próximo ano, iniciando a formação. Perfeito, tá? Muito obrigada, e foi muito bom, né, ouvir vocês aqui, tá aqui. Eu acho que não está pegando. Oi? Agora sim. Os primeiros movimentos são preencher essa ficha e escolher um analista de data com o qual iniciar, porque para começar a formação teórica, os seminários, tem que ter já 1 ano de análise, né? Então, essa programação de tempo aí, né?
Na maior parte das vezes, falar assim da experiência aqui, né? Na maior parte das vezes, quando as pessoas se inscrevem aqui, elas já escolheram o seu analista, né? Membro efetivo, tá? Mas também tem a opção, como a Patrícia está falando, tu ainda não escolheste, mas tu quer fazer a formação, tu podes fazer a seleção e então escolher o analista, né, que tu vais, então, seguir depois né, a tua análise, tá? Mas, para começar o seminário, tu já tens que ter 1 ano de análise daí, didática, ok? Eu queria abrir para Clau Antunes, que está em casa, que levantou a mão. Por favor, Clau. Olá, bom dia a todos. Eu sou aqui da Grande Florianópolis, acompanho as atividades das sociedades, geralmente pelo Instagram, né, me inscrevo ali. Eu faço análise com um analista aqui do GEP, né, de Florianópolis, e o meu analista, ele é candidato, ele está em formação, digamos, né, eu sou estudante de psicologia, e tenho conversado sempre com ele, né, para desenhar esse caminho, né. Eu já faço também curso introdutório aqui no CEPSC, né, curso em psicanálise, e aí a minha dúvida é, esse tempo de análise que antecede, né, que vocês mencionaram, que precisa estar em análise pelo menos 1 ano, precisa ser com o analista da sociedade que a gente pretende, analista de data, no caso, ou pode ser com um candidato? Tinha mais alguma dúvida, mas aí se eu lembrar depois eu falo. Era isso. Tu quer perguntar? Pergunta as tuas dúvidas, Cláudia, a gente responde todas. Fica à vontade. Então, é que agora me deu um branco, assim. Mas aí, a princípio é isso. Achei que tu tinhas te acanhado, mas vamos lá, a Marli vai te responder. Bom, sim, Clau, precisa, para tu começar, para tu começar a formação, tu precisa estar tratando com alguém que já seja membro efetivo. Talvez eu vá entrar em muito detalhe se eu explicar qual é a diferença entre membro efetivo e didata, tá? O didata é aquele que é membro efetivo e ele já está dando aula e ele vai dar supervisão também, né? Então, mas sendo membro efetivo, né, tem membro associado, membro efetivo e depois tem didata também, né? Então, se tu estás com alguém que ainda não é membro efetivo, esse tempo de análise não pode ser contado. Se tu estás com alguém que já é membro efetivo e tu estás, digamos assim, com ele, pode ser até 4, 5, 6 anos de análise, bom, certamente, ou 1 ano vai contar, né? Desde que ele seja um membro efetivo e da nossa sociedade, tá? A ideia é que tenha que ser formado, enfim, que tenha passado por todos esses processos aqui dentro da nossa sociedade, tá? Não sei, Clau, mais alguma questão? Perfeito, a princípio é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu pergunto aqui. Obrigada. Eu quero abrir para a Karina, que está em casa também. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou candidata, iniciei este ano e já posso adiantar que estou gostando muito. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre o Clube de Revista. O Clube da Revista, é isso? Tá. Alguém responde? Eu posso? Oi. O Clube de Revista é assim, isso que nós mostramos da SPPA é uma parte, né? É uma instituição que tem uma atividade muito intensa. Então, nós temos atividades de segunda a segunda, praticamente, né? Ontem à noite, por exemplo, teve uma discussão de uma peça de teatro com a participação de uma psicanalista aqui da SPPA. Então, tem uma
uma série de atividades que não aparecem nessa apresentação. O clube de revista se reúne uma vez por mês, em terças-feiras à noite, e são discutidos artigos escolhidos, né, em que se convida alguém para apresentar e alguém para comentar o trabalho, às vezes o próprio autor, né, e é uma atividade aberta para psicanalistas, né, não é aberta para todo o público. Psicanalistas da SPPA e de fora da SPPA também, né? Online, atualmente é uma atividade que está online. Tá bem, então. Muito obrigada. Sim, candidatos, quando a gente fala psicanalistas, obrigada, Marli. Então, acho que ela deve estar perguntando por um interesse próprio também, né, Karina? Talvez seja interessante a gente explicar essas categorias, né? Que quando a pessoa começa a formação, dentro da instituição, ela se chama candidato a ser psicanalista, ela está em formação. Depois de concluída a formação dos seminários teóricos, as supervisões clínicas, tem que apresentar um trabalho clínico em que mostre que a pessoa se tornou, adquiriu essa identidade psicanalítica, se torna, então, membro associado. Se quiser continuar nessa carreira e se tornar um membro efetivo, então, um trabalho teórico, né? E, posteriormente, o membro efetivo pode também se tornar um analista didata e aí assumir funções de ensino dentro da instituição, né? Todos esses a gente chama de psicanalistas, todos podem participar de todas as atividades da SPPA e também da IPA, né? A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud, que reúne todas as instituições de formação de psicanálise no mundo, né? Quem mais gostaria de se apresentar? Eu não sei se o pessoal em casa está te ouvindo. Grayson, dá para ouvir a Maria Quitéria? Não, só pelo microfone. Sim. Agora deu. Tenho envolvimento no CEAPIA, que eu fiz formação lá, e atendo no consultório, e já venho circulado bastante aqui, já participei de alguns grupos de estudo, e hoje eu vim saber mais a respeito da formação. Tá. Deixa eu contar, então, pegando também com a pergunta da Cristina, né, como que eu fiz, sei lá, já que eu fui a última daqui dessa mesa que fez esse processo, né, eu já estava em análise com um analista aqui da SPPA, né, membro efetivo há bastante tempo, quando eu decidi fazer a formação. Então, eu vim aqui, me inscrevi, preenchi o formulário lá com a Margarete. Por que que é importante, né? Não pode ser o teu analista que vai te entrevistar, por exemplo. Então, a gente vem, preenche a ficha, conta todos os nossos analistas anteriores, porque, obviamente, esses não podem, né, participar do processo de seleção. E aí a sociedade designa 3 membros para fazer as entrevistas, a gente liga, né, agenda diretamente com esses profissionais, vai no consultório deles, né, faz uma entrevista e depois eles se reúnem e decidem, né, pela aprovação para começar a formação. Eu me lembro que eu fiz isso em abril, né, comecei em abril, maio, fiz as entrevistas, né, nos 2 meses seguintes aí, recebi o resultado da aprovação para começar o seminário em março, né. Aqui os seminários têm essa periodicidade, né, eles são anuais, começa em março todos os anos, né, mesmo que a gente faça a seleção antes, aguarda até março para começar, e aí tem uma turma, né, a gente entra junto, o que é uma coisa bem interessante, porque a formação também nos dá amigos. É um grupo de trabalho que, né, se reúne para estudar e acaba gerando vínculos interessantes também. Alguém querem seguir se apresentando? Oi, bom dia. Eu sou Luísa, eu sou formada em design, eu estou estudando psicologia, então, né, uma mudança de carreira e de área. E estou recém no 3º semestre, mas eu já tenho experiência com análise já praticamente 10 anos.
eu já faço isso, então foi, acho que meio que natural, assim, primeiro começa aquela dúvida, que área que vai seguir na psicologia, a gente vê muita coisa, mas sempre aquela pontinha de interesse de uma coisa que a gente já vivencia, né? Eu até fiquei me perguntando um monte de coisa, aqui anotando um monte de dúvida, e elas estão meio que fora de ordem, porque vai surgindo um assunto, daí eu vou anotando. Primeiro, então, né, já que eu comentei que eu já faço análise, a minha analista é membro efetivo, só que eu não sei se ela é didata. Então, se eu estivesse fazendo análise com ela lá adiante, ela não serviria, no caso. Serviria, sim. Membro efetivo é apto a analisar outros candidatos, né, outros psicanalistas. Ser didata significa assumir funções de ensino, da aula, da supervisão, né, que são coisas institucionais, mas se a tua análise é com membro efetivo, já vale, sim. Eu gosto muito dela, não queria trocar. Isso é uma questão, né, eu te entendo, assim. Às vezes é um empecilho até, né, para a gente começar e ter que trocar de analista. Anos, né, daí é complicado. E aí depois vocês falaram, tem ciclos de estudos e tem cursos, né? Eu entendi que os ciclos de estudos têm aberto para estudantes, e aí o que difere os ciclos dos cursos? Dos grupos, né? Grupos. Eu pedi para o Grayson elaborar um card, um PowerPoint com exemplos de grupos de estudos e ciclos. Ótimo. Já está aí, que facilita. Diferencia, na verdade, é o tempo, na duração, mais nada. Né? É aberto também para estudantes. Não tem uma modalidade de, vamos dizer assim, associado estudante para participar porque tem coisas que não são abertas e tem coisas que são, né? E aí quando vamos dizer, fechado para membros, é para membro efetivo, para candidato e coisa, mas não tem uma modalidade de associação para, não sei, estudantes interessados em se associar de forma, vamos dizer, mais iniciante. Não temos, né? Para entrar na sociedade, tu tem que entrar como candidato, que é fazendo a formação, né? As atividades fechadas, elas são por um propósito de sigilo, né? Em geral, não, assim, algumas atividades são fechadas para discussão de caso clínico. Claro que o caso clínico é trazido deformado, de forma não identificável, mas igual, né? A gente não pode correr o risco. A pessoa que prepara o caso para trazer sabe que não é do conhecimento de ninguém da sociedade, mas se a gente abre para fora, se perde esse controle, né? Então, as atividades que são fechadas são por esse motivo. Mas a grande maioria das nossas atividades científicas que ocorrem nas quintas-feiras de noite são abertas, né? Abertas para quem não é da sociedade, né? Para interessados até de outras áreas, né? Que queiram vir participar, discutir. Mas essa é a possibilidade de inserção, né? Antes, assim, são as jornadas, os simpósios, as reuniões científicas de quinta-feira, os ciclos de estudos, os grupos de estudos, né? Os cursos, Tem o YouTube da infância, né? Daqui uns dias, né? Dia 16. Foi 16, 17, terá o simpósio da infância aberto, tá? Então já se encontra aí no site, no Instagram, né? No YouTube da SPPA tem muitos registros de atividades abertas ao público, né? Porque nós não falamos, acho que agora tu falasse no simpósio, tem um departamento da infância e adolescência também, né? A diretoria da infância e adolescência, né? Que promove, então, as atividades que têm a ver com a infância e adolescência. Agora terá o simpósio, né? Com a convidada Jean Abram, que é uma psicanalista inglesa, dia 16 e 17, esses são abertos, né? Então, é só porque a gente não falou na dia, né? Certo, obrigada. Eu acho que tem mais dúvidas que tu disse que anotou. Eu comecei a rabiscar aqui, mas eu meio que integrei elas nas minhas perguntas, eu acho. Acho que está tudo bem. Mas tem muitas atividades que são acessíveis a público interessado, né? Que não precisa ser parte da instituição para assistir, participar, fazer cursos, participar de eventos. Bom dia.
Eu me chamo Leonardo, assim como a Luísa, também estou no terceiro semestre de psicologia, e assim como ela, eu entrei nesse curso como a segunda graduação, graças a anos de análise, com um membro aqui da SPPA, e disso surgiu uma paixão pela psicologia, que foi desenvolvendo uma paixão pela psicanálise, que hoje nós dois, a gente defende, né, a palavra de Freud na psicologia, e também sou membro da Lipsic, e é um prazer estar aqui conhecendo, né, esse local que é tão especial para a prática e tirando dúvidas e conhecendo as pessoas por trás disso. E é isso, acho que a Lu perguntou, tinha uma dúvida semelhante à minha. Não sei, mas é isso. Obrigado, prazer. A gente que te agradece pela presença. Alguém de casa, tu gostaria de te apresentar? Eu sou estudante de psicologia da PUC, estou no 6º semestre, também sou membro da Lipsic, então hoje eu vim conhecer aqui a primeira vez, né? Então acho que é isso, basicamente. Lisiane, o principal, eu esqueci, né? Lisiane. Bem-vinda, aliás, bem-vindos todos, né, da Liga que estão nos prestigiando hoje. Pessoal de casa, a Márcia. Márcia quer fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Sim. Tá. Eu sou a Márcia, eu sou psicóloga, eu fiz minha formação em psicoterapia psicanalítica pelo IEP e sigo minha carreira lá desde sempre, estou no corpo docente, e muitas colegas, amigas também sei que tem essa participação na SPPA, então venho me informando e me aproximando bastante, assim, da ideia, do projeto de fazer uma formação em psicanálise. Queria agradecer as informações, acho que a forma da gente estar, assim, juntas mesmo, longe hoje de casa, né, mas de ouvir vocês fica muito mais presente do que a gente lê, né, ou ouvir por outros colegas as informações. Eu tenho duas perguntas, assim, até uma mais objetiva, operacional, assim, sobre, além dos horários dos seminários da formação, quais são os outros horários da instituição, assim, que a gente teria que ter organização para participar semanalmente? Essa seria uma questão. E a outra seria como é que se dá a entrada no CAP, no serviço de atendimento, né? Tem um tempo, tem uma avaliação, como é que acontece isso, assim? Seria isso, obrigada. Eu posso responder o horário, né? Os seminários são segundas de noite, das 19 às 22h30, e terças das 11h30 à 1h30, né? Que também é um jeito de favorecer o pessoal de Santa Catarina, né, que vem fazer a formação aqui, de forma que consigam chegar segunda e voltar terça. E são fora do horário, né, comercial, para favorecer, acho que também o teu caso, né, Márcia, que tu disse que tem funções, né, de ensino em outros lugares, assim. Mas é isso, é segunda de noite e terça meio-dia. E esses são, até onde eu entendo, né, a exigência institucional de presença, assim. Tem as reuniões de quinta-feira, de noite, que é aconselhável, né, estar presente, mas não é uma exigência. E são online, né, exato. Isso. Existe a possibilidade de assistir online, mas elas ocorrem aqui, né, também. E sobre o CAP, eu vou deixar a Patrícia, que é a nossa especialista. Acho que esse aqui está ligado, não? Sim. Então, esses são os horários mínimos, mas como eu disse antes, tem atividades, tem uma série de comitês, por exemplo, eu faço parte também do comitê de psicanálise de casal e família, que se reúne nas sextas-feiras, final da manhã, e como isso é apenas um exemplo, né? Mas todas as atividades, seja o CAP, que se reúne uma terça-feira por mês à noite, o CAP tem uma reunião que é aberta a todos os integrantes da SPPA, candidatos, membros associados, membros efetivos, e se discute um caso clínico atendido pelo CAP e se convida alguém para comentar esse caso, né?
como é uma atividade que envolve discussão de material clínico, é uma atividade fechada para membros psicanalistas em formação ou plenos, né? E para entrar no CAP, tendo começado a formação, já no primeiro semestre, a pessoa pode participar das reuniões do CAP, assistir às discussões de caso, né, que são sempre muito interessantes. Para receber pacientes, aí tem que estar já no fluxo da formação, que primeiro tem que ter um ano de análise, aí começa seminários, e acho que daí tem que ter um ano de seminários para, então, começar a parte prática, que é começar a atender pacientes em análise com supervisão sistemática, né? Sempre essas discussões, como a Marlia, como alguém já comentou, sempre as discussões de casos são com todos os cuidados de sigilo e ética para não expor o paciente, mas de qualquer forma são restritos aos membros em formação, né? É isso. Eu lembrei uma questão agora, principalmente porque estou vendo as gurias ali, as colegas do CEAPIA, e acho que talvez do IEP também, é sobre a observação de bebês. Quem já tem observação de bebês noutra instituição, né, ela é válida. Se depois quiser fazer formação de infância e adolescência, essa observação é válida, tá? Então, ela conta já. Quem está em casa gostaria de se apresentar, mesmo que não tenha perguntas? Olá, posso falar? Claro, João. João Steibel. Eu sou recentemente candidato. Eu fui aceito pela sociedade para fazer a minha formação, estou muito contente. Comecei minha atividade de análise e agora vou aguardar o tempo necessário para a gente poder começar a fazer os seminários. Mas já quis participar do grupo, porque eu quero conhecer a minha nova turma de trabalho, porque, na verdade, eu sou ginecobstetra há 47 anos, eu tenho 72 anos, e estou começando a formação em psicanálise. Eu acho que a minha formação, meu trabalho, tem bastante a ver com terapia, psicanálise. Eu, no início, quando me formei, quando era residente, eu fiz 2 anos de supervisão com uma psiquiatra sobre gestação, parto e puerpério. E a gente estudou ali a Mary Langer, a Raquel Soifer, estudou a Maldonado, e foi muito bom, foi muito legal. Então, desde lá, eu já tinha algum pezinho puxando para o lado da terapia, psicanálise ou coisa que valha. Eu estou muito contente, então só estou me manifestando para dizer que, aos pouquinhos, vou integrar essa turma com muito prazer. Sempre é tempo, né, João? Bem-vindo. Mais alguém gostaria de se apresentar? Suzana? Bom dia. Bom, a Marina já deu spoiler, né? Meu nome é Suzana. Eu sou psicóloga, eu me formei pela Unicinos, fiz especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica no IPSI de Novo Hamburgo. Sou ligada à Uniep de Novo Hamburgo também, né, com a Ineida Soares, a Margaret Steigleder e a Maria Luísa Oliveira. Fiz mestrado depois na Unicinos, na área clínica também. Fiz doutorado e eu dou aula na Unilassalle em disciplinas justamente na área da psicanálise. E o que eu percebo, assim, né, que cada vez mais a gente precisa se aprofundar. Então, a minha questão é, né, no aprofundamento da psicanálise mesmo, né, no sentido de poder ter uma qualidade melhor de transmissão aos alunos. É isso. Obrigada. Obrigada, Suzana. Suzana e eu pesquisamos juntas na Unicinos, né? Sim. Bom te ver aqui. Obrigada. Mais alguém gostaria? Oi, posso... Lembrei de uma dúvida agora. Vai, Clau, à vontade. Eu sempre
participo das atividades nas quintas-feiras, né? Me inscrevo ali, quando eu não posso assistir ao vivo, depois vejo no canal do YouTube. Existe alguma dessas atividades, ou em algum outro dia, que conceda certificado para horas adicionais ou não? Porque eu já vi que tem alguma outra sociedade que parece que fornece. Eu não vi aqui, assim, todas as atividades de vocês, se alguma fornece para horas adicionais na faculdade. Mas é que eu acho que todas, não? A gente não certifica, não sei. Os grupos de estudos e os ciclos, com certeza. É preciso solicitar certificado, mas toda atividade que for feita aqui é certificada, mediante solicitação, tá? Tem os simpósios, tem as reuniões, né, essas de quinta-feira, tem atividades, né, acho que até tem o café literário, o café não é certificado, tá? Mas as outras atividades científicas, chamadas assim, né, são certificadas. Eu poderia verificar com alguém depois? Não sei, falar com alguém? Claro, com quem que ela fala, Débora, para pedir o certificado? Com a própria Débora, que está aqui. Ah, tá, ok. Tá bom. Obrigada, então. Depois eu procuro. Oi? O e-mail é comunicação, sem cedilha e tio, né? Comunicacal, @sppa.org.br. Aí a Débora faz o certificado mediante solicitação. Perfeito, obrigada. Uma atividade que talvez valha a pena a gente falar um pouquinho mais, porque é do interesse de quem tem vontade de se aproximar da psicanálise de uma forma mais lúdica também, que é o café literário, que também é uma atividade que ocorre uma vez por mês, nas terças-feiras à noite, que é inteiramente aberta ao público e que reúne, se discute uma obra literária, né? Então, é escolhido um livro que é anunciado num café literário, já anuncia o próximo, né? Então, convida-se alguém, que às vezes pode ser o próprio autor do livro, como foi o caso da Carla Madeira, com Tudo é Rio, né? Mas, se não, se convida alguém da literatura ou de uma outra área da cultura para falar a respeito do livro, e também um membro da SPPA para falar do ponto de vista psicanalítico, e isso é aberto ao público, fica lá registrado no YouTube, nas redes sociais, e é bem interessante. Café literário é uma vez por mês, na segunda terça-feira do mês. Mais alguém? Como eu acho que teve muitas dúvidas da formação, eu só queria explicar o fluxo, assim, né, que a Marli já falou, mas acho que é importante a gente ressaltar, assim. Então, faz as entrevistas, começa os seminários em março, tá? Depois de um ano de seminário, mais ou menos, né, se começa a atender pacientes, faz uma supervisão de 100 horas de um caso de análise, né, com uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, 100 horas dessa supervisão, o que dá uns 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Depois se faz uma segunda supervisão de outro caso, mais 100 horas, o que dá mais ou menos 2 anos e meio, né? Tem 4 anos de seminário que se faz concomitante, né? Em geral, a primeira supervisão, às vezes as duas. Ao final de cada ano de seminário se faz um trabalhinho, né? A gente chama um trabalho pequenininho, assim, 10 páginas sobre um tema que chamou a atenção ao longo daquele ano, né? Algo que queira estudar melhor ou resumir, enfim, para, né? Se apresenta para o grupo isso. Depois das 2 supervisões, né? A gente faz um relatório no final das supervisões e a gente escolhe um caso de análise e escreve um trabalho clínico, um trabalho de cerca de 40 páginas, no máximo 40 páginas, né, contando a história dessa análise, né.
Tem que ser um caso, pode ser um dos casos da supervisão, desde que esteja 1 ano sem supervisão, no momento da escrita do trabalho, tá? Esse trabalho é discutido pela comissão de ensino, se aprovado é apresentado em assembleia, né? Ou em petit comité, como a gente chama, quando é um caso que pode ter questões de sigilo, que alguém da sociedade possa conhecer, que a pessoa, né, não queira discutir para todo mundo, se forma um comitê para, né, avaliar, se apresenta, e aí então se ganha o título oficial de psicanalista, né, filiado à IPA, e aí se intitula psicanalista membro associado, né? Então, esse percurso, assim, é muito variável. Tem gente que faz os seminários e depois vai fazer as supervisões, né? Dá um tempo entre uma supervisão e outra. Tem gente que faz tudo junto, né? E às vezes até os casos, né, podem ser concomitantes. Após 50 horas já pode pegar o segundo caso concomitante, né, o que é uma loucura de dialogadas, vocês podem imaginar, se cada supervisão, né, se cada caso é 3, 4 dialogadas por semana, fazer 8, né, seria, enfim, mas é possível, tá? Então, eu achei só importante esclarecer que esse percurso é muito individual, e o timing dele, o investimento, né, a pressa também é regulada por cada um, assim, não precisa ser algo que segue um percurso único, né? Depois, então, que se vira psicanalista, que apresenta esse trabalho clínico, né? Se a pessoa tem algum interesse teórico, né? Se quer seguir a carreira institucional, como a Marli falou, crescer dentro da sociedade, escolhe um tema teórico, né, para aprofundar, e escreve um outro trabalho de também cerca de 40 páginas, né, que também é avaliado por essa comissão de ensino, também é apresentado em assembleia, e aí se vira membro efetivo que pode analisar outros analistas, né, para a formação. Eu vou só também comentar um pouquinho que para quem ouve de fora pode pensar, nossa, que longo, né? E é verdade, é longo, mas é uma inserção e dá para dizer assim que quando tu é apaixonado pela psicanálise, isso faz tão parte da tua vida e o convívio com os colegas, né? Como antes tu disseste, né, Marina, a gente leva amigos para a vida toda, então é uma coisa que realmente faz parte da nossa identidade, né? Assim, tu tá dentro da instituição, participar e às vezes tem pessoas que me perguntam, vale a pena? Eu digo, vale, porque a gente não para de estudar e nem podemos parar de estudar. Quando tu trabalha com a clínica, quando tu trabalha com a complexidade do ser humano, né? Então, se tu não faz a formação de qualquer modo lá fora, tu tá tendo que estudar, tu tá tendo que volta e meia fazer supervisão, né? Vai ter que seguir te analisando, né? Então, por que não fazer uma formação? E tu te sente, eu acho assim, pelo menos eu estou falando aqui da minha impressão, né? Mas é que tu te sente acolhido, acho que é importante, né? É o quarto eixo da formação, né? O institucional, é ter esse acolhimento, é ter essa borda numa instituição, isso aí é uma coisa assim que muito importante e que eu acho que é uma necessidade nossa como psicanalistas de ter esse espaço, assim, né? Então, para que não se assustem com o fato de que é longa, é verdade, mas vale a pena, a meu ver, a minha experiência é essa, né? Complementando e sublinhando a importância disso que a Marli estava colocando, assim, a psicanálise é um tratamento de um envolvimento intenso, né? É um tipo de psicoterapia de alta frequência, né? Então, é um envolvimento intenso. E a formação analítica também. Então, não tem como se tornar um psicanalista sem estudar muito, sem se envolver muito, sem ter essa disposição de se aprofundar, né? Num conhecimento. A gente não trabalha com inconsciente na superfície, né? Tem um antagonismo essencial, né? Então, de fato, requer um desejo e uma disposição
de tornar a psicanálise parte da sua vida, né? De se tornar psicanalista. É por isso que a gente põe essa ênfase nessa questão da identidade. Mas a gente faz esse percurso e esse envolvimento muito bem acompanhado, né? Aqui na SPPA, no sentido da vivência que a gente tem, né? De ter com quem discutir, com quem conversar, com quem trazer questões. Então, tem muitas áreas que não estão aqui representadas, mas, vamos dizer, se o candidato tem um interesse por neurociência, bom, tem um grupo que estuda neuropsicanálise. Se tem interesse por questões de preconceito, de exclusão cultural, social, tem grupos que estudam e que se reúnem periodicamente, que produzem trabalhos a respeito. Então, é um ambiente de... Isso, é o grupo que eu tinha falado já antes no Comitê de Psicanálise de Família, e Casal e Família. Então, é um ambiente de estudo, de pesquisa, de trabalho científico, porque a cultura está sempre se transformando e a psicanálise se transforma junto. Então, a gente trabalha muito junto e a prática clínica, ela é uma prática muito solitária, tá só gente dentro do consultório com seu paciente, né? Então, na instituição, a gente tem esse espaço de reverberação das nossas questões, das inquietações, das dificuldades clínicas, que é Isso que eu queria complementar é justo isso que tu colocasse agora, que eu acho que a gente está falando, e aí parece que tudo é muito teórico, na verdade é um trabalho muito atrelado à clínica, né? E eu acho que é isso que também nos apaixona. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos atendendo, são os casos clínicos que nós trazemos para discutir, né? Então, é um trabalho muito teórico-clínico, né? Ele não é aridamente teórico, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E eu acho que tem um outro ponto que a gente valorizou pouco, que é a chancela internacional que a SPPA dá, né? É uma formação vinculada à IPA, né? Que tem os seus padrões de qualidade, de reconhecimento no mundo todo também, né? Mais alguém gostaria de perguntar, se apresentar, fazer alguma observação? Podemos encerrar? Só vou comentar aqui, eu estava procurando no WhatsApp da sociedade, mas tem, por exemplo, Comitê de Estudos Psicanalíticos sobre Intolerância e Preconceito da SPPA, Comitê de Psicanálise na Comunidade, Comitê, aqui é o do CAP, a Quinta Científica, o que muda no paradigma, mudou o paradigma, o que muda na psicanálise, tudo para dar uma ideia para vocês da diversidade de temas que cada um pode se envolver mais ou menos dentro da instituição e, bem lembrado, que nós temos muitos vínculos internacionais, né? Tanto na América Latina quanto na IPA. Temos uma pergunta lá. Não, porque quem está em casa não te ouve, só por isso. Precisa do microfone. Pronto. Fiquei curiosa se tem grupos mais direcionados a determinadas estruturas, assim, um grupo que vai estudar mais neurose ou, sei lá, né, mais focado em alguma coisa só, não sei. Patologias clínicas, border, se tem neurose. Grupos que focam assim, mais de pesquisa e estudo de caso, de alguma estrutura psíquica específica. Eu acho que isso depende muito do interesse, né, do candidato que está em formação, ou então de quem já fez a formação, e em geral, né, como demanda bastante a formação, esses 4 anos, né, às vezes as pessoas não têm nem tempo de formar um outro grupo e seguir estudando e lendo para, né? Então, o que costuma acontecer? Que quando as pessoas terminam os 4 anos, né,
vão surgindo interesses, as pessoas vão criando grupos e vão atrás de alguém que coordene, ou às vezes até se juntam entre si mesmo, a própria turma que se formou, né, se junta para seguir estudando um tema, ou para, dali a pouco, estudar um pouco mais os seus casos clínicos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vai depender muito do interesse, assim, né, e de daí ir atrás, ir em busca e se formar. E aí que essa também, então, é a vantagem de tu estar numa instituição, né, porque tu tem essa possibilidade, né, bom, estou com vontade de estudar tal coisa, vamos ver quem é que pode nos ajudar, vamos fazer um grupo, tal, né, então é por aí, tá, mas existe essa possibilidade, eu mesma adoro dar as estruturas de personalidade, gosto muito, né, mas é uma questão, assim, de, né, depois de a pessoa buscar, né, se tiver tempo durante também, né. Então, fora da estrutura formal, vamos dizer assim, tem muita gente. Nós somos quantos membros agora? 300? Quantos? 251 membros na SPPA. Então, tem N agrupamentos internos, estudando um autor, discutindo casos clínicos, algum tema, né? Aí a partir das afinidades, dos interesses. Né? Eu fiquei com uma curiosidade, não sei se eu posso perguntar agora. Claro, Cláudia, à vontade. É só título de curiosidade mesmo. Quando vocês mencionaram ali na parte da supervisão, né, clínica, das senhoras, né, que o analista candidato está passando pela supervisão. No caso do analisante parar por algum motivo ou desistir, como que procede? Se reinicia uma nova análise para contar as senhoras ou fica... enfim, como que faz? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou sim, ficou, acho que ficou. Se eu não lembrar exatamente, vocês me ajudem. Mas realmente isso pode acontecer, né, Clau? E então, assim, ó, se tu fizeste 30 horas com um paciente e ele interrompe, essas 30 horas serão consideradas. Tu começa um outro caso, né? Mas aquelas 30 horas serão consideradas, serão válidas, tá? Ou se é 50 horas, enfim. O paciente que parou, que passou das 30 horas, isso será considerado, será contado como hora de supervisão, tá? E aí tu podes, então, continuar com outro caso, e esse outro caso atingindo 100 horas, ok. Não, sim, desculpa. Quando atingir as 100 horas da tua supervisão, ok, tá? Tu podes encerrar e começar a segunda supervisão, porque, em geral, o que acontece, né? Digamos que seja 30 horas, né? Tu vais continuar com o mesmo supervisor, ou o primeiro supervisor, mas pegando um outro caso devido à interrupção. E quando tu começas, após as primeiras 100 horas, com o primeiro supervisor, tu passas para outro supervisor, tu escolhes outro supervisor, que é onde tu vai fazer 100 horas também, tá? Essas 100 horas, a Marina falou daí 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, por aí, pelo menos no meu tempo. Tem férias do analista, férias do supervisor, depende. férias do paciente, né? Se elas coincidirem, a gente consegue menos. Se elas coincidirem, se elas coincidirem, dá uns 2 anos e 3 meses. Exato. Mas, assim, eu acho também importante dizer, né, esse é o pesadelo do candidato, é o paciente desistir, o paciente da supervisão. Então, uma supervisão tem que ser de 100 horas, a outra pode ser fracionada em 30, 70, 40, 60, mas pelo menos 30, né? Enfim, a gente sempre está nessa torcida ferrenha quando está supervisionando. Primeiro que fecha uma perguntinha que me veio agora. João, claro, João. Eu passei a ser candidato, então eu já faço parte da sociedade. Na sociedade que eu vinha, a gente tinha, da ginecobstetrícia, a gente tinha uma mensalidade
Se paga uma mensalidade, como é que funciona isso? Porque isso eu não fiquei sabendo. Eu acho que começa em março, não é? Isso. Quando começar os seminários, em março, eu não me lembro, João, se tu já Não, eu começou, comecei a mas análise só. Comecei Isso. agora a análise. Então, a partir de março, quando começar os seminários, tu começa a pagar a mensalidade como candidato, porque tem valores diferentes, né? Tá. Mas à medida que eu fui aceito, eu recebi uma cartinha, que eu fiquei muito honrado, dizendo que eu fui aceito para a formação. Eu já posso me considerar membro da sociedade? A princípio, João, eu acho que a partir de março do ano que vem, quando tu inicias os seminários, inclusive não pagas nenhuma taxa, nenhuma mensalidade, enquanto tu não começa os seminários. Então, a gente considera como tu sendo membro no momento em que tu começa os seminários, tá? E eu não sei se é válido também, de repente, falar de valores. Se tem interesse, acho que é bom falar, tá? Então, quando, digamos assim, nós temos uma mensalidade onde custa, junto com os seminários, dá em torno de R$520 mensais, tá? Não sei o que mais em termos de valores, acho que é isso, né? Os valores de análise, de supervisão, a instituição não regula, né? Não, é diretamente com o analista, é diretamente com o supervisor, não tem nenhuma regulação institucional. O valor institucional da mensalidade para candidato é cerca de R$520. Tá bem. Após a formação, após os 4 anos, essa mensalidade reduz para 200, em torno de 250, é isso? Porque Quando daí tu não acaba o pagas mais seminário. seminário, né? Então reduz, porque tu não estás mais fazendo seminários. Tá, Tá bem, só curiosidade. É importante, até porque para as pessoas terem uma ideia, né? Não é assim? O Grayson está aqui me corrigindo. Também porque não é o valor que eu pago. O Grayson está me corrigindo. Fala, Grayson. A mensalidade é sempre a mesma. Os candidatos em formação pagam 50% da mensalidade e mais os seminários. Juntando os seminários mais a metade da mensalidade, gira em torno, então, de R$520. Quando termina os seminários e se torna membro associado, então paga a mensalidade cheia, que também é em torno de R$520. Analistas de datas têm um privilégio, enfim, então, por serem analista de datas, pagam metade da mensalidade por estarem, então, nessa função de analista de dados. Membros associados, candidatos e membros efetivos pagam a mesma mensalidade. O que muda é a anualidade da IPA e a anualidade da FEPAL. Então, em algum momento do mês, que eu não sei qual é do ano, vem uma mensalidade que é da FEPAL, em dólar, e da IPA também em dólar, que daí eu não sei qual é a mensalidade. E aí quando tu apresentas o trabalho, né, te tornas analista vinculado à IPA, aí é que então tu irás pagar, né, a mensalidade, a anuidade da IPA, né? A gente tem a nossa associação de candidatos, que nos ajuda nessas questões também, né? Que são um grupo que representam os candidatos, os membros aspirantes. A gente paga uma mensalidade que é simbólica também, em torno de R$15, R$20, não me lembro quanto está, para esse grupo organizar, né, e fazer eventos. Às vezes tem eventos que são exclusivos para candidatos, como os Working Pares, que é uma atividade anual que é muito interessante, que é uma atividade clínica que é restrita para os candidatos. Então, vão tendo coisas que, enfim, não tem como passar tudo aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que vai acontecendo. Outra questão, tu sendo candidato em formação,
ou tu sendo já membro associado efetivo, né, de data, quando vem convidados de fora, né, atividades que, para quem não é da sociedade psicanalítica, estes pagam, né, um valor para participar da atividade. Por exemplo, agora teremos o simpósio da infância daqui a alguns dias, né? Então, aqueles que ainda não são da sociedade vão pagar um valor para fazer parte da atividade, vão se inscrever e vão pagar um valor. Quem está na sociedade não paga, isso é uma coisa bastante, a meu ver, muito importante, porque, né, ou seja, está embutido na nossa mensalidade a participação dessas atividades sem nenhum custo daí, né, extra, digamos assim. Mais alguma questão? Não? Posso encerrar? Então, quero agradecer a presença de todos num sábado de manhã aqui, né, demonstrando interesse pela sociedade. A gente está sempre de portas abertas, né, momentos que nem esses são só um representante, né, das portas abertas da sociedade. Fiquem à vontade para ligar, escrever, procurar a qualquer momento, né. E para quem está aqui presencialmente no auditório, a gente vai fazer um tour pela sociedade, mostrar as salas de aula, né, os lugares. Tem uma pergunta? Vamos lá. Então aqui, deu? Deu. Uma pergunta muito cara de pau. Mas não sempre é aquela coisa que o máximo é não. Eu fiquei pensando se daqui a pouco vocês não consideram. Por exemplo, o Instituto Goethe, eles têm uma coisa assim que tu pode se afiliar à biblioteca pagando uma mensalidade. Tu não precisa estudar lá. Se vocês poderiam considerar a ideia da gente poder se filiar à biblioteca não sendo membro, sabe? Para poder fazer empréstimo e ter uma mensalidade, participar da biblioteca mesmo. Vou levar como sugestão. Acho que é interessante a tua sugestão. Cara de pau, mas é... Não acho. Eu acho que qualquer interesse em livros, em estudos, né, da biblioteca não tem por que não ser acolhido. Vou levar a sugestão, né, e isso, levamos para a diretoria e depois te damos um retorno, mas obrigada pela proposta. As propostas sempre são bem-vindas, tá? Eu acho que não é a cara de pau, não. Ou até tem que ter cara de pau para certas coisas e com isso vocês nos trazem novas ideias, então nós vamos levar adiante, tá? Então, muito obrigada, vou encerrar a atividade. Quem está aqui, vamos para o tour, então, pela biblioteca, salas de aula, e quem está em casa, infelizmente, a gente ainda não desenvolveu um sistema de fazer isso online, né? Mas temos um bolinho, café, suco, enfim. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.